Olá pessoal, esperamos que estejam todos bem. Bem, para a gente estudar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, a gente precisa ir lá na história sobre como que surgiu esse estudo. Sabendo que as pessoas são muito importantes para a criação, dessa história. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre os teóricos que mudaram essa perspectiva e mudaram esse estudo de desenvolvimento. Então vamos saber sobre o Vygotsky, que foi aí um desses pesquisadores, dessas pessoas que mudou essa perspectiva. Vamos lá saber sobre a história dele. Lev Vygotsky nasceu aos 17 de novembro de 1896, próximo a Minsk, capital da Bielorrússia, país da antiga União Soviética. Sua família era judia e ele era o segundo filho de 8 irmãos. O seu pai trabalhava como chefe de departamento de um banco, além de ser representante de uma companhia de seguros. Sua mãe era professora, mas não exercia a profissão. Vygotsky e sua família eram muito cultos. Seu pai sempre deixava uma biblioteca à disposição para que eles pudessem ler e estudar. Até os 15 anos, Vygotsky foi educado em casa por tutores particulares. Em 1924, ele se casou com Rosa Simekova. Eles tiveram 2 filhas. Desde 1920, ele conviveu com uma tuberculose, que o levou à morte em 1934, com apenas 37 anos. Vygotsky escreveu em torno de 200 trabalhos científicos, da neuropsicologia até a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia, educação e questões teóricas, metodológicas relativas às ciências humanas. As ideias de Vygotsky multiplicaram-se às obras de seus colaboradores, Luria e Leontiev. Esses 3 faziam parte de um grupo de jovens intelectuais na Rússia pós-revolução e buscavam a construção de uma nova psicologia. Vygotsky realizou diversas pesquisas, principalmente na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel das relações sociais. Inicialmente, ele se formou em Direito pela Universidade de Moscou e, juntamente com o curso de Direito, ele fez História e Filosofia. Após isso, ele realizou uma graduação em Medicina e fundou um laboratório de Psicologia, sendo convidado a trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. A partir daí, Vygotsky passou a trabalhar em sua principal pesquisa com crianças com defeitos congênitos, como surdez, cegueira e retardo mental. Uma curiosidade sobre o Vygotsky é que ele falava 9 idiomas, mas não gostava de falá-los, porque queria respeitar a pronúncia correta das palavras. Para falarmos sobre o conceito de desenvolvimento proximal desenvolvido por Vygotsky, precisamos entender primeiramente que com essa teoria, ele se propôs a defender a existência de níveis de desenvolvimento infantil. O primeiro se tratava da zona real e englobava as funções mentais já desenvolvidas pelas crianças, aquilo que elas geralmente podem realizar sozinhas. Ou seja, não trata aquelas atividades que as crianças podem realizar, mas com algum tipo de assistência. E é exatamente esse ponto que nos leva ao segundo nível, que é a zona proximal. A zona proximal trata da distância entre o que as crianças podem realizar sozinhas e aquilo que elas precisam de alguma determinada ajuda, de alguma determinada assistência para poder realizar. E depois da criação desse conceito, ficou claro a importância da integração de crianças em diferentes níveis no processo de aprendizagem, já que a criança ainda não realizava sozinha, com determinado espaço de tempo e a devida assistência, ela conseguiria realizar. Então, quando a gente leva essa teoria para a sala de aula, é criada uma margem que retira o professor como único detentor de informação, obviamente não diminui a posição dele, mas muda para uma mais decisiva, como por exemplo na formação de grupos para trabalhos, onde ele vai precisar adequar cada grupo com alunos em zonas reais e proximais para cada tipo de atividade. E isso acaba ajudando tanto os alunos no primeiro nível, que vão poder fortalecer esses conhecimentos que eles já têm, como os alunos que estão em segundo nível, que vão poder, com devido estímulo e assistência, realizar essas tarefas. Bom, dentre as teses de Vygotsky, a quarta faz referência à característica mediação, em que usamos instrumentos e signos para fazermos mediação entre seres humanos e estes com o mundo.
O instrumento ele é responsável pela regulação das ações sobre o meio, enquanto o signo é responsável pela regulação das ações sobre o psiquismo dos indivíduos. Então, os instrumentos permeiam nossas relações com o outro, né? Seja o mundo externo que nos cerca ou outro indivíduo. Essa mediação acontece de forma literal. O instrumento representa a si mesmo. No caso, eles são facilitadores para concretizarmos determinados objetivos. Um exemplo prático é uma tesoura. A tesoura é um instrumento facilitador para que eu corte determinada coisa, sendo papel, uma roupa e afins. Segundo Marta Oliveira, o instrumento é elaborado para um objetivo específico, como dito anteriormente, carregando consigo a função para a qual foi feito, além do modo de ser utilizado, desenvolvido durante a história do trabalho. Então, é um objeto social e mediador da relação entre a pessoa e o mundo. O segundo elemento mediador é o signo, que é exclusivamente humano. O signo representa algo bem simbólico, né? A linguagem, por exemplo, é um signo mediador. E, de acordo com Vygotsky, confere um papel de destaque no processo de pensamento. É uma capacidade exclusiva dos seres humanos e, através da fala, podemos organizar as atividades práticas e funções psicológicas. De acordo com algumas pesquisas de Vygotsky que foram realizadas com crianças na fase em que começavam a desenvolver a fala, pois acreditava que a verdadeira essência do comportamento se dará a partir da mesma. É na atividade prática que a pessoa se aproveita da linguagem e dos objetos físicos disponíveis em sua cultura, promovendo assim então seu desenvolvimento, né, com ênfase nos seus conhecimentos histórico-culturais e conhecimentos produzidos e já existentes em seu cotidiano. A linguagem é tão importante porque é através dela que a gente vai organizar os signos em estruturas mais complexas e com significado. E através disso a gente pode nomear, estabelecer relações entre os próprios objetos e através da interação entre essas informações podem surgir novas ideias. Então, é somente entendendo e atribuindo através da linguagem significado às coisas que a gente pode levar essa informação ao nosso pensamento e lá fazer a interação entre as ideias, para transformá-lo ou para surgir novas ideias. Então, a gente pode dizer que a linguagem ela vai materializar as significações que vão servir de base para significar as experiências, assim constituindo a consciência e mediando sua forma de agir, de pensar e de sentir. Então, inicialmente, para Vygotsky, a linguagem tem a função de intercâmbio social, que é a função de, por exemplo, que acontece no choro de um bebê. Tem a função de se comunicar com o outro. O choro do bebê, apesar de não ser uma fala intelectualizada, não ser considerada uma fala intelectualizada, ela consegue suprir essa necessidade. Então, o bebê chora e os pais, seus cuidadores, vão entender que o bebê necessita de alguma coisa e vão lá. Então, a linguagem cumpriu sua função. Essa é a primeira função para o Vygotsky. A segunda a segunda função da linguagem é o pensamento generalizante, que seria quando a gente, por exemplo, chama um animal, um boi, por exemplo, de boi, ao falar a palavra, você, mesmo não estando vendo um boi, o nosso pensamento já remete à linguagem, à palavra boi, à imagem do boi e já o classifica na sua mente como um animal. Então, isso é o pensamento generalizante para o Vygotsky. Então, o entendimento da palavra se dá pela linguagem, mas o processamento e a significação se dá no pensamento. Além disso tudo, tem também o que a gente chama de fala privada, que é uma coisa bem comum em crianças pequenas, que é quando elas falam consigo mesmas, assim, até em adultos também. Para o Vygotsky, esse é o tipo de fala que une o pensamento e a linguagem. É um processo de transição. Então, na criança pequena, ela já consegue vocalizar as palavras, já tem uma linguagem um pouco desenvolvida, só que o pensamento dela ainda não está no seu ápice. Então, ela precisa verbalizar o pensamento. Então, é uma forma dela raciocinar. Quando ela está falando sozinha, ela está pensando. Ela está falando e pensando ao mesmo tempo. Então, para o Vygotsky, isso é uma fase de transição em que a criança não consegue levar a ideia direto ao pensamento e ela vocaliza. A linguagem é o principal meio de representação que o ser humano tem, tendo a função inicial de comunicação e compreensão. Além disso, essa função está ligada ao pensamento e permite a interação social. A teoria sociocultural do Dr. Vygotsky preza a interação social e entende como um cerne do desenvolvimento cognitivo. Para ele, um desenvolvimento cognitivo
é um processo colaborativo entre as pessoas mediado pela interação social. Em sua teoria, o autor ele aborda a linguagem e o pensamento como um importante fator de aprendizado, entendimento de si mesmo, posteriormente endosando a personalidade e a visão do mundo das pessoas. Levando em conta o seu conceito de mediação trabalhado pelo autor, a linguagem seria considerado uma mediação para a formação e desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que são as ações e pensamentos inteligentes. A linguagem e pensamento na primeira infância são descritos pelo autor da seguinte forma. Tem a fase pré-intelectual do pensamento, que seria uma inteligência mais prática da criança. Por exemplo, se ela deseja pegar um objeto que está no alto, ela não consegue, ela raciocina para empilhar caixas ou pegar uma cadeira para poder subir e pegar esse objeto. Esse pensamento existe em outros animais, portanto é tido como um pensamento biológico. A aquisição da linguagem escrita e da linguagem oral são considerados como saltos qualificativos no desenvolvimento infantil. O momento da aquisição da linguagem é considerado o mais significativo do desenvolvimento cognitivo para Vygotsky, pois com sua consolidação da linguagem, ela pode servir como um instrumento para regulação do comportamento. Também tem a fase pré-intelectual da linguagem, que é uma linguagem difusa, realizada antes da aquisição da linguagem oral. Por exemplo, o choro do bebê e balbúrdio da criança. Contudo, é explícito que a participação de Vygotsky foi essencial para o desenvolvimento infantil ser formado hoje em dia, e com isso todos os estudos presentes por ele são utilizados até nos dias atuais. E para finalizar e concluir nosso trabalho, temos a participação muito importante de um vídeo que é capaz de exemplificar tudo aquilo que foi falado. Sobre desenvolvimento, aprendizagem e tal, é a importância da intervenção das outras pessoas no desenvolvimento de cada sujeito. Então aqui entra uma coisa bem importante para o Vygotsky, que é assim, a importância desse mundo humano, dessa cultura, do outro social e tal, mas não em termos de um ambiente onde o sujeito está simplesmente imerso, né? Não é como se fosse um caldo onde a gente tivesse posto lá dentro e passivamente fosse absorvendo informações do ambiente. Ele coloca uma posição muito ativa, primeiro, para o próprio sujeito, quer dizer, ele está se relacionando com um mundo de informações, significados, modos de ser, rumos de desenvolvimento e tal, onde ele também age, né? Ele não é um ser passivo que recebe passivamente a informação do mundo, mas a cada momento da história dele, ele é um sujeito pleno que retroage, que age sobre o ambiente, que dialoga, que impõe significados, que traz a sua subjetividade, seu modo de ver o mundo, a sua própria história, na relação com aquela situação de aprendizagem que promoverá desenvolvimento, né? E além disso, a influência do ambiente também não está se dando de uma forma só por imersão, quer dizer, o sujeito não absorve informações do ambiente, de um ambiente que é passivo. Ele absorve informações de um ambiente que está estruturado pela cultura. Então, por exemplo, um bebê brincando sozinho no berço, ele está brincando num ambiente cultural, estruturado pela cultura, porque é dentro de um berço, não é numa esteira no chão, porque é com aqueles brinquedos e não com outros brinquedos, porque é sozinho e não acompanhado, porque é num quarto de um determinado tipo, com um determinado som em volta ou não e tal. O Vygotsky ainda fala de um outro aspecto que é extremamente importante, que é o aspecto da intervenção ativa das outras pessoas na definição dos rumos de desenvolvimento. Então, para ele, a intervenção pedagógica é essencial na promoção do desenvolvimento de cada indivíduo, de cada sujeito, né? Então, o sujeito não percorreria caminhos de desenvolvimento sem ter experiências de aprendizagem resultado da intervenção deliberada de outras pessoas na vida dele. Interferir intencionalmente no desenvolvimento das crianças é importantíssimo na definição do seu desenvolvimento. Então, o sujeito depende dessa intervenção para se desenvolver adequadamente nos rumos que aquela cultura supõe como os rumos adequados para o desenvolvimento. Desenvolver-se numa sociedade que tem escola
é diferente de desenvolver-se numa sociedade que não tem escola, por exemplo. Então, a escola, na sociedade escolarizada, é um locus cultural extremamente importante para a definição dos rumos de desenvolvimento. E a intervenção pedagógica é essencial na definição do desenvolvimento do sujeito.